Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Donnie Darko de Richard Kelly, publicado pela Dark Side Books. Se você está assistindo este vídeo e ainda não assistiu o filme Donnie Darko, eu sugiro que você dê uma pausa agora, abra outra aba do seu navegador de internet, coloque no Netflix e vá assistir o filme antes de ver este vídeo. Não que eu vá soltar spoilers, mas porque é bom demais. É um filme muito bom. E se você tem interesse em ler o livro, eu diria que o livro é para quem assistiu o filme, porque de fato o livro é o filme, é um roteiro do filme. Aqui nós não temos, diferente de como muitas vezes acontece, uma obra literária que adaptou, que serviu como origem para uma adaptação cinematográfica. Não é isso que acontece, muito menos um filme que depois foi romanceado em formato de livro. Este é o roteiro especificamente do filme, então você irá ler o roteiro da mesma forma que os atores receberam para interpretar seus personagens, decorar suas falas para o filme. E isso é muito legal. Para quem gosta de cinema e quem gosta de Donnie Darko, é um presente inestimável. Eu adoro os livros da Dark Side Books por trás das câmeras, porque eu gosto muito de cinema, então acompanhar os bastidores é algo muito interessante. Aqui, por mais que não seja essa a proposta específica, de certa forma ele vai funcionar para o mesmo público que gosta daquele tipo de livro, porque ele vai trazer logo no início uma entrevista bem grande, assim, longa, ocupa boa parte das páginas, com o criador de Donnie Darko, que é o Richard Kelly. Então, ele criou o roteiro de Donnie Darko, ele que originou a história na sua cabeça e ele dirigiu o filme. Então, ele foi o idealizador de Donnie Darko e este livro aqui é nada mais, nada menos que o roteiro com alguns extras. Então, os extras são o seguinte: uma introdução com o ator principal do filme, que é o Jake Gyllenhaal. E logo depois nós temos uma entrevista, que é o Perguntas Cósmicas. É essa parte aqui. Perguntas Cósmicas, entrevista com Richard Kelly por Kevin Conroy Scott. E essa entrevista não é apenas uma rápida entrevista como a gente vê em alguns livros. Ela ocupa boa parte deste livro. Vou mostrar pra vocês aqui quando de fato o roteiro começa. O roteiro começa aqui e a entrevista ocupa toda essa partezinha aqui. Então é uma entrevista mais longa e é muito interessante, porque você vai acompanhar, através da entrevista, todos os bastidores de como surgiu a ideia, das inspirações do Richard Kelly para criar Donnie Darko, do que ele gostava. Ele era fã apaixonado pelo Stephen King, sempre venerou o Stephen King, então ele vai contando quais foram as suas influências. Ele também leu o livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Ele vai falando sobre algumas coisas que ele sempre gostou na sua vida e como foi surgindo a ideia, como ele desenvolveu, quais foram os obstáculos para que ele conseguisse vender este roteiro, quais foram os obstáculos para gravar o filme, um pouco por trás dos bastidores. Então, vocês percebem que ele, de certa forma, funciona como um livro por trás dos bastidores de um filme extremamente interessante, que é Donnie Darko. Inclusive, não fez muito sucesso quando foi publicado. Ele conseguiu angariar um grande número de fãs, devotos até hoje, ao longo dos anos em que, depois da publicação do filme, depois do lançamento do filme, e que de certa forma contou na época, foi o fato de o filme ter estreado no cinema na mesma época do 11 de setembro. Então as pessoas não estavam, muito interessadas assim nos filmes e estavam preocupadas com outra coisa, já que foi um acontecimento tão grande nos Estados Unidos. Então foi mais ou menos na mesma época, e ainda levando em consideração que tem um avião, uma turbina de um avião que cai no filme, Não vou me referir ao livro, é um filme. Eles ainda tiveram essas preocupações adicionais, se seria um momento adequado, enfim, mas o filme tinha acabado de ser publicado. A luta que foi lançar um filme no cinema, porque ele era vendido como um filme independente, ao mesmo tempo as pessoas do cinema independente não encaravam como tão independente assim, porque tinha atores famosos como a Drew Barrymore, tem o Patrick Swayze. Então ele vai contando quais foram todos os obstáculos ao longo do caminho. E essa parte inicial, por mais que não seja o roteiro em si, e a proposta do livro seja você comprar para ler o roteiro, é extremamente interessante. E é o que faz também essa publicação ser tão legal. Esses extras servem como complementos maravilhosos, inclusive o próprio roteiro, para quem assistiu o filme e ficou com algumas dúvidas ou gostou do filme, enfim, virou fã do filme. Então este livro funciona muito bem para essas pessoas. É um filme diferente, é um filme com propostas curiosas, assim, um filme que foge da curva daquele negócio comercial, foge da curva de um roteiro, assim, do que seria esperado de um roteiro certinho. Um garoto que acorda no meio da noite com um coelho assim bizarro, chamando, o direcionando para fora de casa e falando que o mundo vai acabar em 28 dias, e saber que uma turbina caiu no quarto dele, ele acabou de escapar da morte por conta desse coelho que o acordou.
é uma proposta, no mínimo, interessante, né? Acho que desperta a curiosidade de qualquer pessoa. Você irá terminar o filme com várias dúvidas na sua cabeça, é aquele final mind-blowing que você fica se perguntando o que foi, que raios que aconteceu ali. E isso é o mais legal, porque você vai entrar na internet e você vai perceber que vários sites especializados têm teorias e mais teorias sobre Donnie Darko, sobre o que aconteceu. O próprio autor vai falar sobre isso na entrevista. Ele vai dizer: irrita certas pessoas que não existe uma solução única e simples. Existem certas pessoas na plateia que vão ao cinema e querem saber exatamente o que tudo significa. Infelizmente para elas, meu filme jamais será um desses. É um filme que irá levantar várias questões, e essa parte mais legal, né? Fazer você pensar e conversar sobre o filme. O pano de fundo ele se passa na década de 80, tem toda aquela questão dos pais conservadores e a mentalidade mudando, e os filhos mais progressistas, com a cabeça diferente, aquele clima, né, de mudança entre uma geração e outra. E também o personagem, o próprio Donnie, eu acho que ele representa isso bem, né, como um adolescente ali, como um adolescente que já tem uma cabeça mais pra frente, fugir dos padrões, né. Ele tá um pouco perturbado, assim, um tanto perturbado ao longo de todo o livro, mas existe ali por trás uma crítica social. A gente percebe que é um filme que as pessoas que fizeram parte gostaram de participar, assim, acreditaram no potencial. E falando do roteiro em si, eu achei extremamente interessante ler um roteiro de filme. Eu nunca tinha lido um roteiro de cinema, assim, de um filme. E é muito legal, gente. Não é uma experiência completamente diferente do que ler um romance, do que ler um livro. O fato de eu já ter assistido o filme me ajudou muito, porque eu já tinha todo o cenário na minha cabeça. E o roteiro não tem essa mesma proposta de um romance, por exemplo. Em um romance você vai ter que ir descrevendo a parte visual que o roteiro não precisa, já que o roteiro irá mostrar aquilo. Então, como eu já tinha assistido o filme, eu já tinha essa parte visual, então foi sensacional, porque eu fui acompanhando, né, já com a imagem mental do filme na minha cabeça. E foi legal, porque eu prestei atenção a alguns diálogos, algumas partes que eu não tinha prestado completamente atenção quando eu assisti o filme. Eu acho que Donnie Darko é esse tipo de filme. É um filme que você sempre vai assistir novamente e vai captar uma coisa que você deixou passar na vez anterior. Porque tem tantos detalhezinhos, tantas coisas interessantes. E eu estava um pouco receosa em relação ao melhor extra deste livro, né? Porque todo mundo que assistiu sabe que o que nós mais queríamos ter acesso é exatamente isso aqui. A filosofia da viagem no tempo. É um livro que vai explicar, é o livro que na verdade que o personagem lê e vai explicar o que está acontecendo com ele. Então é uma coisa bem esclarecedora, né, em relação ao que raios aconteceu no filme. Eu estava receosa de ler este material e não conseguia não chegar lá, sabe? Mas meu receio foi em vão, porque é um material interessantíssimo. Você vai ler este material e vai ter uma nova visão do livro. Do filme. Eu já tinha procurado saber mais sobre Donnie Darko, então já tinha ideia do que tinha acontecido no filme. Ainda que não seja uma coisa absoluta, sempre irá existir material para conversas e debates. Mas assim, o fato de você ler a filosofia da viagem no tempo, que foi escrita pelo próprio Richard Kelly, aqui tá o nome Rebecca Sparrow, porque é o nome da personagem do filme, vai lhe esclarecer muita coisa, assim. Pelo menos vai te deixar a par do basicão, assim, da essência daquilo que aconteceu. Não vai te deixar tão no ar, viajando, assim, o que foi isso. Se você assistiu Donnie Darko, é extremamente recomendado que você adquira isso aqui, você leia, dê uma olhada nesse material, porque já vai esclarecer muita coisa da proposta do autor, né, dessa questão dos universos paralelos, o universo primário, o universo tangencial, o que ele chama do receptor vivente, né, que é o Donnie Darko, os viventes manipulados, os mortos manipulados, enfim, vai fazer muito mais sentido. Não que faça todo sentido do mundo, mas vai fazer muito mais sentido. E, gente, Donnie Darko é por amor, é um filme incrível, a trilha sonora é incrível, a experiência que eu tive assistindo Donnie Darko foi única. E este livro aqui está maravilhoso para todo mundo que gostou do filme. A edição da Dark Side Books, como sempre, está maravilhosa, né? Capa dura, com essa capa sensacional. A folha de guarda dentro, muito bonita. Vem com um marcador, né? Que é um avião. E tem também a fitinha. Sempre muito caprichado, né? Assim, com uns detalhes legais. No final também tem algumas imagens do filme, quando termina, olha só. A irmã do Jake Gyllenhaal no filme é a irmã dele na vida real, né? Que é a Maggie Gyllenhaal, que fez também o filme do Batman, né? O segundo filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas. Eu adoro esse cuidado que a Darkseid tem na publicação, né? Em trazer um trabalho bonito, né? Diferenciado. E como eu sei que vocês gostam, também vou sortear um exemplar deste livro aqui no canal. Como sempre, o link vai estar aqui no box de informações logo abaixo do vídeo. É só clicar no link que vai direcionar para o formulário e vocês poderão participar e concorrer a um exemplar deste livro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se este for o caso, não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Beijo enorme para todos
e até a próxima. When people run in circles, it's a very, very bad